Eu ainda não te contei, mas existe um lugar onde as contas não fecham, e mesmo assim todo mundo quer entrar. Parece piada, né? Uma empresa que gasta bilhões e bilhões para perder dinheiro e ainda assim vale meio trilhão de dólares. Isso não é cinema, é a realidade da tecnologia hoje, e é sobre isso que vamos falar. Imagina um jogo onde o objetivo é perder mais dinheiro do que ganhar e mesmo assim entrar no hall dos gigantes. Parece absurdo e é absurdamente real. Um dos exemplos mais recentes é a OpenAI, a criadora do ChatGPT. Ela registrou receita de bilhões, mas prejuízos bilionários também, porque simplesmente gasta fortunas para desenvolver inteligência artificial e infraestrutura. O número não é pequeno. Só no primeiro semestre de 2025 foram mais de 2,5 bilhões de dólares em prejuízo só em custos de pesquisa e desenvolvimento, e isso é oficial. E ainda assim, investidores seguem entrando pesado no negócio. Você já ouviu falar na expressão convicção? No mundo dos investimentos, muitos falam como se fosse essa palavra mágica capaz de justificar absolutamente qualquer coisa. Tipo dizer, confie em mim, porque eu sei o que estou fazendo, enquanto joga um baralho inteiro no lixo. A ideia por trás disso é simples. Alguns fundadores são chamados de peixes raros, porque acreditam tão profundamente em sua visão que apostam tudo, dinheiro, tempo, reputação, mesmo quando tudo indica que a chance de fracasso é enorme. Só que aqui tem um truque invisível. Quando você olha só para os que deram certo, parece que essa aposta cega sempre funciona. Mas isso é um fenômeno chamado viés de sobrevivência. É como olhar para uma multidão e dizer que todos são bem-sucedidos porque você só vê os que chegaram ao topo, esquecendo os milhões que desistiram no caminho. Vamos pegar um exemplo clássico: Jeff Bezos, o fundador da Amazon. No começo, ele não tinha uma empresa valendo milhões, muito menos bilhões. Ele começou vendendo livros em uma garagem, apostando que um dia a internet seria grande o bastante para isso. Tinha um plano de longo prazo, claro, mas também assumiu riscos que muitos investidores consideravam absurdos na época, inclusive perdas por anos a fio enquanto perseguia crescimento de clientes. Isso tudo não foi sorte, foi estratégia, com visão de longo prazo e paciência para esperar que os números fizessem sentido no futuro. Outro nome que sempre aparece nessa conversa é Jensen Huang, o cofundador da NVIDIA. Ele transformou uma empresa de chips em uma das peças-chave da revolução da inteligência artificial. Só que ninguém lembra que no começo, a NVIDIA era apenas mais uma entre tantas tentando criar hardware para a computação gráfica. Hoje ela domina cerca de 80% do mercado de chips de IA, uma posição que muitos consideraram improvável há apenas alguns anos. E isso enquanto bilhões de dólares eram gastos em pesquisas que, na época, pareciam loucuras para quem só olhava números frios. E aí chegamos na OpenAI, aquela mesma empresa que perde dinheiro e ainda assim levanta bilhões em investimento. Eles alcançaram uma avaliação de cerca de 500 bilhões de dólares, tornando-se uma das empresas privadas mais valiosas do mundo. Tudo isso mesmo com prejuízos e gastos galácticos com infraestrutura, data centers, treinamento de modelos gigantescos e equipamentos que consomem energia como uma cidade pequena. Como isso é possível? A resposta curta: investidores não estão apostando no lucro imediato, mas no potencial futuro. Para muitos no Vale do Silício e em fundos de capital privado, o que importa não é quanto aquela tecnologia está faturando agora, e sim quanto ela pode mudar o jogo inteiro amanhã. É como comprar uma cota de um lugar pensando no que pode valer daqui a décadas, e não no saldo do mês passado. Claro, não faltam vozes discordando dessa lógica. Alguns economistas e analistas alertam que essa corrida por IA pode estar criando uma bolha financeira tão grande quanto as que vimos no passado, onde expectativas e preços sobem muito além dos fundamentos econômicos reais. Eles dizem que pode haver um dia em que ninguém mais queira pagar tanto por promessas que ainda não se concretizaram. Mas então você pode perguntar, se tantos investidores já perderam dinheiro no passado, por que ainda apostam nesses peixes raros? A resposta reside em algo que muitos confundem com fé: números e dados, não contos de fada. Empresas como a OpenAI agora geram bilhões em receita e atraem fundos de grandes grupos como Microsoft, SoftBank, Sequoia e Tiger Global.
o que mostra que, no mínimo, o mercado acredita que há algo real por trás da história. Mesmo assim, existe uma linha tênue entre convicção e delírio coletivo. Pensar que os próximos Jeff Bezos ou Elon Musk vão surgir em cada esquina seria ingênuo. A maioria das tentativas nunca chega nem perto do sucesso. A verdade é que, para cada gigante que você conhece, existem centenas de projetos que desapareceram silenciosamente, sem ganhar manchetes ou aplausos. O que isso nos diz sobre a forma como grandes apostas funcionam hoje? Talvez que essa história de preciso acreditar com toda a minha alma é muitas vezes só uma forma elegante de justificar risco excessivo. Talvez que alguns investimentos mirabolantes são mesmo baseados em potencial real, e outros são apenas isso, mirabolância. O difícil é saber qual é qual enquanto os números ainda estão se escrevendo. Mas pense bem, e se você, agora, pudesse olhar para tudo isso com olhos de quem entende o jogo, que vê além das manchetes e valorização de mercado? Talvez então percebesse que a grande questão não é quem tem convicção, mas quem consegue provar essa convicção com resultados reais, dados concretos e impacto verdadeiro no mundo real. E enquanto essa conversa continua, fica uma pergunta no ar. Será que estamos presenciando uma revolução genuína ou apenas uma bolha prestes a estourar? Se você quer continuar desvendando os mistérios por trás dessas gigantes do futuro, se inscreve aqui no Lado B do Futuro, porque as respostas podem ser mais estranhas e mais fascinantes do que você imagina.